estamos encerrando hoje uma série de mensagens que nós intitulamos 4 atitudes surpreendentes do Cristo. Então hoje será a 4ª parte. Eu tenho o desejo, irmãos, no mês de março, de convidar alguns colegas para estarem aqui. Alguns colegas têm aceitado o convite, sabem que as igrejas têm estado com um número muito pequeno, mas nós estamos aí numa dependência, né, irmãos? Dessas decisões que o governo tem tomado aí, e estão mudando a toda hora. Então, se a gente continuar aí com essas restrições, é melhor a gente esperar um pouquinho para convidar os nossos colegas, os nossos amigos para mais para frente aí, tá? Não por qualquer motivo, mas às vezes alguns amigos vêm de longe e o culto acaba, tem que ir embora, então não é muito bom ficar andando com essas restrições que nós estamos tendo em vários lugares, inclusive na cidade de São Paulo. Aqui acho que é a partir das 22 horas, né? Eu acredito que a semana que vem talvez mude para 20 horas a restrição, das 20 às 5. Eu acredito, né? Tudo indica aí, mas esse é outro problema. Então vamos então, irmãos, encerrar hoje 4 atitudes surpreendentes do Cristo. Vocês, irmãos, lembram o que nós comentamos até agora como as primeiras 3 atitudes surpreendentes? Nós podemos pegar aí centenas de atitudes de Jesus, do Cristo, né? Mas nós escolhemos aí 4. Quem é que lembra das 3 que nós já comentamos? Quem é que lembra? Da mulher largada no adultério, barco, a tempestade e o Cristo. E a semana passada falamos Zaqueu, né? Então são passagens da vida de Jesus e que trazem lições muito fortes para nós. E hoje eu quero passear um pouquinho com vocês, porque hoje eu quero falar dele, especificamente dele, do Cristo. Irmãos, qual é a razão da sua vida? Qual é a razão de você viver? Qual a esperança que você tem? Depois que nós deixarmos esse mundo, qual a esperança que você tem? O que nos espera do outro lado? Qual é o caminho que nos garante a certeza de estarmos do outro lado na eternidade? Então tudo isso passa pela pessoa e pela obra do Cristo Jesus, do Cristo que nós cremos como nosso Senhor e Salvador. Mas antes de nós chegarmos aí, falando um pouquinho da atitude dele, da atitude própria dele, eu quero caminhar um pouquinho para nós lembrarmos um pouquinho da sua história. Então vamos lá. O Cristo homem. Eu já tive a oportunidade aqui de trazer uma série de mensagens falando do Cristo homem, o Cristo como humano. Muitas pessoas não admitem isso, mas Cristo viveu aqui como um homem. Então, como homem, ele padeceu, ele enfrentou todas as situações que nós, como seres humanos, enfrentamos. Não é verdade? Ele enfrentou a fome, ele enfrentou a traição, ele enfrentou o trabalho, ele enfrentou pessoas. Então, tem muito a ver com a nossa vida. Eu quero então, antes de nós entrarmos aí na questão da atitude de Cristo, deste Cristo, eu quero passear um pouquinho com você, lembrando, lógico que eu vou ficar lendo todos os textos bíblicos, porque senão a gente ficaria aqui a noite inteira. Mas eu vou lembrar os textos que são muito conhecidos de nós. Eu falei para vocês que no início dessa série, eu procurei trabalhar bem textos conhecidos, que todos conhecem, todos sabem esses textos bíblicos. Então vamos caminhar um pouquinho. O homem, o filho, o trabalhador, o amigo, o conselheiro. Vamos lembrar o nascimento de Cristo. O nascimento de Cristo se deu
sem pompa. Não houve uma festa. Eu estou vendo uma criancinha ali no colo, né? Quando a gente espera uma criancinha, a gente quer dar, a gente tem uma expectativa. Então, por menos que você tenha condição, você quer preparar um cantinho para ele, um bercinho. Você não tem dinheiro para um bercinho, um cantinho, um cestinho, uma coberta bonita, alguma coisa. Aquele, por exemplo, está com um espinho na cabeça. Ainda bem que ninguém está vendo, né? Então, é interessante, irmãos, que nós preparamos. Porque nós queremos receber da melhor maneira possível. Não é? Quantos aqui são pais? Levanta a mão. Pais e mães. Olha aí. Todos nós passamos por isso, não é verdade? E alguns aqui são avós. E o avô diz que é o segundo pai. Então ele quer transmitir da mesma maneira o carinho que teve pelos filhos para os netos. E é interessante que Jesus, irmãos, na passagem dele, ele estava no meio do caminho, uma jornada com os pais físicos dele, José e Maria. E ele não teve pompa, não teve luxo. Como uma criança normal que tem, às vezes, um bercinho simples, ele não teve nada. Vocês conhecem a passagem, vocês já leram essa passagem, muitas vezes sabem que ele teve ali uma dificuldade muito grande. José teve uma dificuldade muito grande para encontrar um lugar para que Maria pudesse descansar. E quando ela começa a descansar, vem as dores e o parto, e Jesus nasce ali, naquilo que nós chamamos de manjedoura, que era um lugar, um espaço dentro de um estábulo, vamos dizer assim, né? Então foi dessa maneira que Jesus veio. Não houve pompa, não houve festa, humanamente falando, mas ele teve uma coisa que nenhum de nós teve. Ele teve o quê? A estrela, que dirigiu e mostrou que viria o Filho de Deus a este mundo, né? Mas o nascimento físico dele, assim vamos dizer, foi cercado pela maior simplicidade possível. A infância e a adolescência de Jesus, elas são uma grande incógnita. Porque quando você pega a Escritura Sagrada, e por mais que você folheie os Evangelhos não trazem muita coisa a respeito da infância e da adolescência de Jesus. Por quê? Porque os evangelistas foram aqueles que conviveram com a missão de Jesus. Então, o que souberam do nascimento de Jesus e algumas passagens da infância de Jesus, talvez tenha sido informação dos próprios pais. Os próprios pais informaram. Os próprios pais passaram para esses evangelistas que escreveram algumas coisas muito poucas a respeito da infância e da adolescência e da juventude do Senhor Jesus. Então, nós não temos um registro assim muito forte, mas um dos evangelistas, São Lucas, no capítulo 2, se você quiser acompanhar, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 2, não vou ler todos os textos, o certo seria lermos aqui, desde lá do princípio, mas eu vou ler aqui, do 41 em diante. Diz assim: todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Era um costume hebreu. E eles eram hebreus. Quando ele atingiu a idade dos 12 anos, foram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, as pessoas vinham de longe, né, para essas festas que existiam, então elas acampavam muitas vezes, dormiam, pernoitavam na casa de pessoas, de amigos e parentes. Então o texto diz: terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele soubessem. Ou seja, 12 para 13 anos, como ia muita gente fazer uma caminhada, e Jesus provavelmente aqui, irmãos, nós percebemos que ele era um garoto em que todos conheciam, gostavam dele, era um menino bom, vamos dizer assim. E ele se perdeu. E os pais foram embora tranquilos, voltando.
para sua casa, tranquilos, por quê? Imaginavam que ele estava com alguém. Quando deram ponto e foram procurá-lo, onde ele estava, ninguém sabia. Então voltaram a Jerusalém. E o texto vai dizer isso. 44. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Irmãos, criança, fica 3 dias sem comer? Alguém deu de comer para Jesus. A gente passa batido nessas partes do texto, né? A gente acha que ele era o super-homem que ficou ali 3 dias perdido dos pais. Então alguém no primeiro dia deve ter olhado, mas tem uma criança aí. Quem é essa criança? E talvez pela fisionomia identificaram. Essa é a filha de algum hebreu que subiu para a festa da Páscoa. Quem sabe ele está em algum lugar. E mais um dia está aquele garoto ali, que alguém deve ter providenciado água, comida para ele. E Jesus ali, conversando com os doutores da lei. Irmãos, os hebreus comuns conversavam com os doutores da lei. Eles tinham medo de questionar os doutores da lei, de falar com os homens da lei. A lei era a palavra que eles tinham na época, a lei mosaica. E o texto diz que Jesus conversava, fazia pergunta para esses homens. E o verso seguinte diz: e todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e de suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele respondeu: por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha que estar na casa de meu pai? Então aqui entra um choque, E Jesus ele já começa a preparar os pais e principalmente a mãe. A mãe é sempre mais coração e manteiga, vamos dizer assim. Quando o filho vai embora, quando o filho casa, a mãe sempre sente mais, porque ela carregou a criança, e ela gerou a criança. Então Maria foi indignada, falou: filho, por que você fez isso com a gente? E Jesus respondeu, vamos dizer assim, de uma forma também mal criada, Ué, por que vocês estavam me procurando? Vocês não sabiam que eu tinha que estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras. E lhes disse: voltou com eles para Nazaré, e era submisso a eles. Então isso é interessante. Como menino, ele era submisso. Ele obedecia pai e mãe. Então há um aspecto da infância do Cristo que nós estamos vendo aqui. E a sua mãe, algumas versões dizem, a mãe dele guardava todas essas coisas no coração. Como eu falei, a mãe, ela tem essa característica, irmãos? Então ela percebeu: esse menino aí vai me dar trabalho, mas no bom sentido. O garoto discutindo com doutores da lei, então esse menino vai dar dor de cabeça para mim lá na frente. A mãe sabia que ela estava ali com a responsabilidade de criar aquele que seria o Salvador de todos os homens. Amém? E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Esse texto em particular, irmãos, é um texto que nos dá a base para entendermos a infância, a adolescência do Cristo. Porém com alguns aspectos extraordinários. Eu poderia pegar esta como uma atitude surpreendente do Cristo. E aos 12 anos conseguia conversar coisas tão profundas com os doutores da lei. Mas não é essa a quarta atitude que eu quero comentar com os irmãos. Mas enfim, como a gente cria um filho que vai crescendo até o dia que se casa, vai embora, constitui a família, assim tanto José como Maria olhavam, observavam o filho que estava crescendo. O filho era o Cristo.
Esse episódio, irmãos, aparece apenas aí no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 2. Né? Um jovem, então, com 12 anos, acompanhado de José, de Maria, na festa da peregrinação, na festa da Páscoa, uma festa judaica, e, de repente, se perdeu no retorno para Nazaré, e os pais, procurando se estava com alguém, com algum parente, foram encontrá-lo dentro do templo, discutindo com os anciãos e com os doutores da lei. Discutindo no bom sentido, né? Perguntando, com idade tão tenra ali já envolvido. E essa resposta dele, né? Por que vocês estavam me procurando? Ele já estava preparando os pais para aquilo que viria, aquilo que seguiria adiante como a vida do Cristo. Existe um evangelho apócrifo, né? Eu nunca li completamente esse evangelho, que chama-se Evangelho da Infância de Tomé. E no Evangelho da Infância de Tomé, no capítulo 19, ele cita essa passagem também, do Cristo em meio aos doutores. Havia também um costume judaico, né, irmãos, do bar mitzvah. Se alguém aqui tem uma descendência judaica, mas sabe o que é isso. Garotos de 13 anos, então, eles passam por uma celebração, por uma festa, porque eles entendem que 13 anos, esse garoto ele alcança a maturidade, a responsabilidade. Então é feita uma festa em específico para que ele possa, então, receber essa maturidade. É interessante que muitos sábios judeus, eles sentam o garoto, eles contam a história do povo, eles falam: olha, nós somos perseguidos, olha, muitas vezes quiseram acabar conosco, olha, nós passamos por isso, os registros estão na Bíblia, os registros estão na história. Enfim, toda a preparação Jesus teve, como um menino qualquer do povo hebreu. Vamos a uma outra etapa da vida de Jesus, agora uma etapa mais adulta, vamos dizer assim. Jesus e seus amigos. Qualquer pessoa entra na sua casa, irmão? Você convida qualquer pessoa para entrar na sua casa? Não. Se não, nem qualquer pessoa entra na sua casa, qualquer pessoa senta à sua mesa para se alimentar, para tomar um café com você? Não. Normalmente quem frequenta a sua casa são quem? Os seus parentes, os seus amigos. Né? Existe uma diferença muito grande entre colega e amigo. Hoje eu gravei lá um videozinho lá no grupo da igreja, não sei quantos chegaram a ver esse videozinho, dando alguns avisos. Eu falei, né, que os dias são difíceis. Então a gente vai perdendo colegas de ministério. Eu tenho perdido colegas de ministério, e eu tenho perdido alguns amigos. Sabe aquela pessoa que você não vê sempre, mas quando nós temos os encontros de pastores, é aquele que terminou o culto, terminou o trabalho, você fica lá conversando horas e horas, matando a saudade, vendo como é que está a vida, trocando mensagens, às vezes telefonando um para o outro. Então são amigos que eu vi antes da pandemia, e nesse mundo nunca mais verei. Né? E Jesus tinha os seus amigos, e a Bíblia fala disso. Também não vou ler os textos, são muito longos, mas quantas vezes, irmãos, nós vemos Jesus com uma família que ele amava muito? A família de Lázaro, Marta e Maria. Quantas vezes Jesus está com esses ao lado? Quantas vezes está dentro da casa de um deles, descansando, comendo um pedaço de pão, recebendo uma água para lavar os pés, comendo um bolo preparado por Marta, sendo lá, recebendo toda a atenção de Maria, recebendo a amizade de Lázaro. Quando Lázaro morre, ele chega até diante da sepultura e ele chora, porque ele sente a perda do amigo, e ele recorre ao poder que Deus lhe deu para interceder pela vida de Lázaro. E nós conhecemos o texto no Evangelho segundo João, no capítulo 11, a ressurreição de Lázaro.
Então veja, irmãos, Jesus teve amigos, um homem comum, e várias outras atitudes desse homem podem mostrar para nós que teríamos mil e tantas atitudes surpreendentes dele. Essa atitude mesmo que eu falei na ressurreição de Lázaro, a atitude que eu falei na casa de Marta, Maria. Então nós temos exemplos marcantes da vida do Cristo. Agora, irmãos, esses exemplos, eles são exclusivos do Cristo, esses que eu falei para vocês. Se dedicar a conhecer a lei e discutir com doutores da lei, será que nós não temos nos dias de hoje, ou não tivemos na história, pessoas que tiveram essa mesma condição? Certamente sim. São chamados de superdotados, né? E no mundo, irmãos, nós temos exemplos. Eu fiz questão de colocar aqui alguns exemplos pelos quais eu tenho admiração no mundo, né? Para mostrar atitudes surpreendentes de pessoas. Nós tivemos aqui, irmãos, várias vezes aqui, nesse púlpito, diante de nós aqui, pessoas que tiveram atitudes surpreendentes. Para nós, surpreendentes. De quem eu estou falando, irmãos? Vocês não lembram? Estiveram aqui nesse culto, pregando, mostrando coisas para nós, e tiveram atitudes surpreendentes. De quem eu estou falando? Dos missionários. Alguém de vocês aqui deixou tudo para seguir o campo missionário? Não, nenhum de nós, né? Contudo, eles deixaram às vezes carreiras, deixaram famílias. Esses dias eu estava conversando com uma missionária, ela falou: não pude estar no sepultamento do meu pai, porque eu estava lá no campo missionário. Não pude abraçar a minha mãe, porque estava no campo missionário. Só depois de um tempo é que veio ao Brasil. Então, irmãos, no mundo nós temos exemplos marcantes. Eu quero repartir com vocês alguns desses exemplos. Eu vou começar pela Teresa. De quem eu estaria falando, irmãos? Maria Teresa de Calcutá. Quantos aqui já ouviram falar dela? Bastante gente. Eu vou ler aqui porque é muito longa a história de cada um, então eu vou ler aqui para resumir para os irmãos. Ela despendeu quase toda a sua vida a cuidar dos pobres abandonados em regiões da Índia. Ela não era de origem indiana, ela era filha de albaneses, né? Nascida no Kosovo. Mas ela se apegou às obras de caridade. Ela fez os votos dela na igreja para seguir a sua religião, e vamos dizer assim, nessa interação com os pobres, ela encontrou uma razão para transmitir a obra e a pessoa do Cristo. Sabe, irmãos, que quando você estuda a vida dela, ela foi severamente criticada pela Igreja Católica Romana. Uma boa parte da igreja não aceitava o trabalho dela. Isso aí você pode pesquisar em qualquer trabalho, em qualquer livro, talvez até na internet, né? Então ela teve até uma época, irmãos, um abandono da igreja. Mas ela não desistiu da atitude que ela tomou. Qual foi a atitude? Eu vou lutar por esses que Deus me mostrou, por essas pessoas pobres, e abriu mão de toda a sua vida. Eu pergunto para os irmãos: é uma atitude surpreendente ou não? Lógico que é. É uma atitude linda em favor dos pobres e dos desfavorecidos. E ela viveu lá até o finalzinho da sua vida. Morreu doente naquele lugar, mas teve essa atitude para com pessoas pelas quais os outros tinham um olhar invertido, passavam batido, nunca ninguém quis saber. Mas ela decidiu dar a sua vida para cuidar daquelas pessoas. Um outro que também pode ter a biografia manchada por algumas coisas, mas eu não quero pegar exatamente a pessoa, mas a atitude. Não sei quantos aqui ouviram falar já de
Mahatma Gandhi, ou mais conhecido como Mahatma Gandhi. Quantos ouviram falar de Gandhi? Eu tenho um livro, eu li várias vezes, estudei. Esse sim era um hindu. E ele via o povo dele, não vamos dizer assim, oprimido pelo colonialismo inglês, né? Não era a opressão como nós vemos numa ditadura, mas o povo inglês estava ali, havia o colonialismo inglês dominando a parte da Índia. E esse homem, irmãos, os pais deram condições para ele estudar em Londres. E ele se formou em direito, ele se formou um advogado. Ele teve carreiras propostas para seguir em Londres. Ele teve propostas para trabalhar em bons escritórios de advocacia. Mas ele teve uma atitude, ele falou: não, Deus me deu a condição de aprender, Deus deu a condição aos meus pais de bancar uma boa universidade. Eu aprendi, eu me formei. Eu quero usar isso em favor do meu povo. Eu vou voltar à Índia e vou tentar fazer com que a Índia se torne um país livre. E foi a atitude dele. Sabe, irmão, se ele teve algumas intenções erradas ou não, eu não quero entrar aqui no mérito da questão. Mahatma significa uma alma elevada. Mahatma Gandhi era o apelido dele. Alma elevada, uma alma grande. Então esse era o nome que deram para ele. Mahatma, tinham vários Mahatmas, que eram pessoas com uma alma boa, pessoas que faziam bem para o povo. E ele, então, irmãos, tomou essa atitude: vou voltar e vou lutar. E ele teve uma ação interessante, irmãos. Ele é considerado pacificador. Ele nunca incitou o povo a lutar com armas para conseguir a libertação. Ele sempre incitava o povo a agir, a reclamar dos seus direitos, a se levantar, mas sempre de forma pacífica. E ele foi conhecido inclusive como um pacificador. Também morreu lutando pela libertação do seu povo. Agora o outro aqui, desses todos aqui, é um dos que eu mais gosto, Martin Luther King. Quantos ouviram falar de Luther King? Bastante gente, legal. Martin Luther King era filho de pastor e também pastor batista, norte-americano. E ele, ao receber o chamado de Deus para pastorear, ele comprou, irmãos, uma atitude que pudesse também fazer com que Cristo fosse igual para todas as pessoas e que as pessoas fossem iguais também para esse Cristo. E ele era negro, e ele lutou contra o racismo que existia lá na América do Norte. Fez sermões. Eu vou ler aqui umas frases de Luther King, Ele falava: não é a distinção da pele, não é a condição social que diferencia um homem diante de Deus, diante do Cristo. Diante do Cristo, todos são carentes da sua graça, da sua misericórdia, para obter o seu perdão. Também era um homem contrário à violência. Outros que vieram após ele usaram o discurso de King, pregando a violência. Vou citar aqui, alguns merecem nem ser citados. Mas ele era contrário à violência e foi duramente assassinado durante o discurso. Sua vida ficou marcada pela atitude contra o preconceito racial e sobriedade de decisões. Tomou uma atitude. Um homem que tomou uma atitude também surpreendente. As suas reivindicações eram contra a discriminação racial que existia lá nos Estados Unidos da América. Ele queria igualdade para todos, independente da cor da pele. Um dos discursos mais bonitos dele, ele dizia: eu tenho um sonho. I have a dream. Eu tenho um sonho. Qual é o sonho? De ver a América igual, de ver a América livre,
de ver a América unida, né? Então, é interessante, sonho de ver meus filhos podendo crescer nesse país, não sendo diferenciados pela cor da pele. Ele diz assim: quase sempre, minorias criativas e dedicadas tornam o mundo melhor. Ele diz que ou vivemos todos juntos como irmãos, ou morremos todos juntos como idiotas. O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Você já deve ter ouvido essa frase, né? Uma senhora aí que não devia nem respeitar essa pessoa, usou essa frase, coisa que ela não fez. Se um homem não descobriu nada pelo qual morreria, não está pronto para viver. Essa frase se encaixa no cristianismo, irmãos? Lembra que São Paulo disse? Para mim, o morrer é Cristo. Não é assim? O viver é Cristo. O morrer é lucro. Se um homem não descobriu ainda pelo qual morreria, não está pronto para viver. Irmãos, isso aqui mexe com a gente. Nós estamos vivendo uma perseguição, irmãos, bem velada. Alguns não conseguem enxergar. Permaneceremos fiéis até o fim. A violência não cria mais problemas sociais do que aqueles que resolvem. E aqui tem várias frases, não vou ler tudo, né? Ele diz: o perdão é um catalisador que cria a ambiência necessária para uma nova partida, para o reinício. O que ele quis dizer com isso? Que o povo negro também tinha que perdoar as crueldades que tinham sido feitas e às vezes até impensadas, sem saber, pessoas fizeram contra os negros. E vai embora aqui, não é? São várias frases. Vou encerrar dizendo uma que diz assim: o amor é a única força capaz de transformar um inimigo em amigo. O amor é a única força capaz de transformar um inimigo em amigo. Eu tive muitas coisas que guardei em minhas mãos e as perdi, mas tudo o que eu guardei nas mãos de Deus, eu ainda possuo. Tive muitas coisas que guardei em minhas mãos e as perdi, mas tudo o que eu guardei nas mãos de Deus, eu ainda possuo. Então, irmãos, um homem interessante, ele tomou essa atitude, um pastor, pregador da palavra de Deus, mas que resolveu ir além. Uma atitude surpreendente, num país em que se fazia uma diferenciação pela cor da pele. Não todo o país, mas muitas regiões daquele país. Eu poderia citar, irmãos, o próprio Buda, Mahatma Gautama, o próprio Buda, né? Que é uma história, muitos dizem que é uma lenda, mas segundo a história dele, ele abandonou todas as riquezas para estar junto do povo, para aprender a filosofia, o estilo de vida do povo. Eu posso dizer que essa é uma atitude também surpreendente. Poderia estar aqui Nelson Mandela, com tantos anos preso, para quê? Para lutar por uma igualdade na África do Sul, também por problemas raciais. Mas você concorda com tudo, irmãos? A maioria da vida dessas pessoas aqui não concordam com muitas coisas da vida de todas os que eu falei aqui. Mas eu estou aqui tomando nota e passando para você as atitudes surpreendentes que essas pessoas fizeram. Como eu falei no culto, não sei se foi no último domingo ou no outro, às vezes nós criticamos, irmãos, pessoas, religiões que estão fazendo alguma coisa. Nós criticamos, mas nós mesmos não estamos fazendo nada. E o último que eu quero citar aqui, eu não poderia passar sem citar esse aqui. A vida dele marca muito demais a minha vida. Eu admiro demais a vida. Pesquisei bastante a vida desse homem, não agora para essa mensagem, mas há muito tempo.
Eu estou falando aqui de São Francisco de Assis. Não sei quantos conhecem um pouquinho da história. Quem conhece um pouquinho da história? Muito bem. Ele era um religioso italiano. Os pais dele tinham muito dinheiro. O pai dele era comerciante, aliás, de tecidos. Tinha muito dinheiro, era muito rico. Comerciante muito conhecido. E a infância e a juventude de Francisco teve a melhor formação possível. Né? Essa cidade de Assis é na Itália, por isso ela é chamada São Francisco de Assis, da cidade de Assis. Seu pai estava na França, inclusive, quando ele nasceu. E quando voltou, colocou o nome de Francisco, né? Que é francês, Francisco, Chico, para nós aqui. E Francisco estudou na escola episcopal, onde ele aprendeu a ler, escrever, contar, matemática. E enriquecer, naquela época, era uma obsessão. Hoje não, né, irmãos? Hoje ninguém quer ficar rico, não é? Não tem gente usando Bíblia aí? Não tem gente falando bem para Deus que você vai ficar rico? Não tem gente vendendo águia de ouro, águia de prata, para você colocar na tua casa lá como um amuleto, para você ficar rico? Tem. Então, isso não muda nunca, né, irmãos? A ganância e a fama fazem parte da trajetória do homem. Mas eu quero aqui me ater também à atitude de Francisco. Ele começa a ver, irmãos, que muita coisa que a igreja pregava, ela não aplicava. Ele se incomodou com aquilo. Não é possível, né? Eu não vou ler a história inteira, mas a juventude dele foi devassa. A juventude de qualquer jovem que está no mundo, curtir o mundo, curtir a vida. Pensa que ele foi santinho desde o começo, não, foi devassa. E quando ele volta para casa, ele começa a indagar: poxa, que mundo é esse que tem tanta injustiça? Gente esbanjando comida, jogando comida fora, jogando comida para porcos, e pessoas lá na plebe, no povo, passando fome. Que mundo é esse que pessoas têm 40, 50 mudas de roupa e outros estão lá morrendo de frio? Ele começou a indagar isso, começou a indagar a própria igreja. E a história conta que em 1206 ele estava orando num lugar retirado e ouviu de Deus as seguintes palavras: vai, Francisco, e restaura a minha casa. E ele imaginou que era para reconstruir essa capela, a capela de São Daniel. Você quantos assistiu aqui o filme Irmão Sol e Irmã Lua? Alguém assistiu? Não, esse filme é bacana. Tem um mais atual, mas aquele mais antigo fala um pouquinho da vida de Francisco. Muito legal esse filme, muito bacana. Eu digo que é um daqueles filmes que você não consegue assistir sem chorar, não é? Então ele entendeu que era para reconstruir a capela. Mas mais adiante, ele vai vendo que o que Deus queria para ele não era isso. Era uma restauração. É que a igreja cuidasse verdadeiramente dos pobres. Então ele se junta com leprosos. Ele funda uma ordem, a ordem chamada hoje de franciscana, não tem mais nada a ver com Francisco, né? Mas ele funda essa ordem, irmãos, para tentar mostrar para o povo, para a igreja, para a sociedade, que existiam pobres, pessoas que precisavam sim de um pedaço de pão. Ele abre mão de toda a sua riqueza, de toda a sua cultura, para estar junto aos pobres. Foi chamado, eu tenho aqui o nome dos papas que chamaram ele para conversar, os cardeais, tentaram trazer de volta a igreja, enfim. Mas eu quero me ater à atitude dele, irmãos. A atitude dele, de olhar para os necessitados e de buscar viver o verdadeiro Evangelho de Cristo. Eu acho que uma vez na vida você já ouviu isso aqui: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver o ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão.
Onde houver discórdia, que eu leve à união. Onde houver dúvidas, que eu leve à fé. Onde houver erro, que eu leve à verdade. Onde houver desespero, que eu leve à esperança. E onde houver tristeza, que eu leve à alegria. E onde houver trevas, que eu leve à luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Onde será que esse homem aprendeu isso, irmãos? Aonde nós temos essas lições? Se nós não a vivemos, é um outro problema. Se esse homem fez coisas erradas, não tem. Não é? É uma questão que cada um vai enxergar de um jeito. Mas a atitude desse homem de viver em favor das pessoas, de levar um genuíno evangelho, de levar aquilo que moveu a sua vida, que mudou a sua vida para as pessoas, essa atitude também é uma atitude surpreendente. E por que eu estou citando todos esses homens, essas mulheres? Porque eu citei atitudes de Cristo, que foram imitadas por alguns desses que eu falei. Citei atitudes surpreendentes de Cristo, que nós, irmãos, que às vezes estamos 30, 40 anos dentro de uma igreja, nós achamos até ruim. Nós nos preocupamos muito com o quê? Pastor, vem cá, eu acho que está errado. Pastor, vem cá, eu acho que é daquele jeito. Pastor, vem cá, irmão, espera um pouquinho. Não dá para deixar esse eu aí de lado, não dá para pensar o que é melhor. O que é melhor para a igreja? Irmãos, o que é melhor para mim, certamente, para a maioria de vocês aqui não é o melhor. O que eu penso politicamente, chocaria muitos de vocês aqui, talvez. Não é? Mas nós pensamos no que, irmãos? Por que a gente usa isso, irmãos? Não é para preservar o próximo, não é? Não foi isso que nos ensinaram? Será que isso aqui serve para alguma coisa? Mas nós usamos pelo respeito, não é isso, irmãos? Eu, por mim, nunca usaria isso aqui. Eu acho que isso é uma vergonha. Mas vamos usar por respeito ao próximo. Então, irmãos, não penso eu estou fora. Eu agora faço parte, né, de um movimento chamado igreja. E a igreja não pensa individualmente. A igreja tem que pensar no todo. E essa é a última atitude surpreendente do Cristo que eu quero falar aqui nessa noite para você. A atitude que eu quero mencionar para você vai além da abnegação da vida que Teresa teve lá em Calcutá. Vai muito além do amor aos concidadãos, aos seus compatriotas que Gandhi teve, ao povo lá na Índia. Vai muito mais ao desapego das coisas e dos bens materiais que Francisco de Assis teve. Vai muito além a mensagem contundente e penetrante de Luther King. A atitude do Cristo em tomar o nosso lugar na cruz vai além de tudo isso que eu falo nessa noite. Aleluia! Um homem que amou os pobres muito mais do que Teresa e Francisco juntos. Um homem com uma mensagem muito mais contundente do que King. Um homem pacifista que coloca no bolso toda a vida de Gandhi. Sabe quem que estou falando? Do Cristo de Jesus. E essa foi a maior atitude dele: fazer com que todos os homens fossem iguais. Nós somos iguais. Tenha você na parede 20 diplomas de mestrado, de doutorado, seja você um analfabeto, diante do Cristo nós somos iguais. Porque a atitude dele surpreendeu e surpreende e sempre vai surpreender. Por isso existem
Existem regimes que querem acabar com o cristianismo. Existe o socialismo que quer acabar com o cristianismo. Existe o comunismo que quer anular o cristianismo. Porque essa atitude só o Cristo da cruz teve por nós. De nos fazer iguais a Ele. De nos fazer seres humanos iguais e que carecem da sua graça e do seu amor. Essa atitude ninguém pode imitar. Essa atitude ninguém pode sequer comparar, chegar perto. Ele é Jesus, o Cristo de Deus. Aquele que deixou a sua glória, a sua realeza. Aquele que, mais que uma vida em favor dos pobres e abnegados, Ele amou a todos. Ele amou a todos de tal maneira que deu a sua vida na cruz do Calvário por nós. Essa atitude, irmãos, é a quarta atitude surpreendente de Cristo. Ninguém pode imitar essa atitude. Ninguém pode chegar perto disso. E quando nós estivermos com Ele na glória, e bendizendo e exaltando o nome dEle, nós podemos dizer: obrigado, Senhor Jesus, obrigado, Cristo de Deus, por tomar esta atitude em nosso favor. Essa é a maior atitude, irmãos, de Jesus, a maior atitude do Cristo. Ninguém se compara a Ele, ninguém pode ser comparado a Ele. E por mais que homens e mulheres que nós citamos aqui nessa noite tenham excelentes atitudes, tenham excelente performance na sua vida, fizeram coisas maravilhosas, deixaram a sua própria vida particular de lado, por mais que possam fazer, jamais chegarão à atitude do Cristo, de dar a sua vida em nosso favor. Amém, meu irmão? Eu quero encerrar lendo o que diz o apóstolo São Paulo na carta aos Efésios, capítulo 1, no verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado Cristo. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. E Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que se apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como as da terra. E em Cristo também nós somos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez e faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo, nele também vocês, que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberão o selo do Espírito Santo da promessa, o Espírito que é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A atitude surpreendente do nosso Cristo. Essa é a quarta atitude, irmãos, mas é a maior de todas. Atitude corajosa. Ele foi até o fim. E Ele nos ensina a irmos até o fim como igreja. Ele que te conhecia antes de você nascer.
conforme esse texto que nós temos aqui. Ele te conhecia. Antes da minha mãe me carregar lá na barriga dela, ele me conhecia. Ele me alcançou. E alcançou cada um de vocês que está aqui. Bendito seja Deus. No mundo de hoje, irmãos, essa é toda a diferença. Ter a certeza de que esse Cristo é Senhor e Salvador faz toda a diferença. Hoje dinheiro não faz diferença, irmãos. Fama não faz diferença. Posição não faz diferença. O único que faz a diferença é Cristo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém.